Olha, profissionais que trabalham no sistema prisional de Mato Grosso cobram do governo Pedro Tax a instalação de scanners corporais para acabar com as vexatórias revistas íntimas dos presídios. A categoria tem também cobrado muitas mudanças na tabela salarial e fim da insalubridade das cadeias, como a proliferação de casos de tuberculose. Vamos acompanhar essa matéria do talentoso Antônio Carlos Silva sobre esse assunto e depois nós já voltamos com prazer e muita honra recebendo aqui o secretário de Direitos Humanos, Dr. Márcio Dorineu. Roda! No sistema prisional mato-grossense trabalham 3.020 servidores penitenciários. 2.560 são agentes de segurança. Já 460 médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais e funcionários do setor administrativo. Profissionais sujeitos a contrair doenças infecto-contagiosas, como a tuberculose. Nossa expectativa é que realmente sejam construídas novas unidades para, com espaço físico adequado, poder fazer esse tratamento dos presos com tuberculose. Além da insalubridade, os servidores penitenciários correm risco de periculosidade diante de armas, drogas e telefones celulares que entram nos presídios. Por isto, o Sindispen é a favor de revistas íntimas em familiares de presos. Elas são consideradas vexatórias devido aos inconvenientes agachamentos a que são submetidas as mulheres visitantes em cadeias. Por isto, as revistas íntimas foram proibidas por uma portaria da Sejude, ainda no governo Silval Barbosa. A Secretaria de Justiça alegou na época da abolição dessa revista, que era orientação inclusive do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Só que lá diz o seguinte, que exclui-se as revistas desde que as unidades sejam equipadas. Nós não temos scanner corporal aqui no sistema penitenciário. Isso faz com que entre uma quantidade muito grande de drogas e celulares. E está entrando. Cada revista nossa chega a pegar até 2 quilos de droga numa penitenciária. O Sindicato dos Servidores Penitenciários ainda reivindica do governo Pedro Tax alteração da tabela salarial da categoria. Nós temos um projeto amplo de melhoria para o sistema penitenciário. Isso também passa pela valorização do servidor. Nós temos um projeto desde o ano passado, apresentado à Secretaria de Justiça. Esperamos que esse novo governo possa dar continuidade ao longo desse ano à discussão também da questão salarial com os servidores do sistema penitenciário. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos relacionados ao sistema penitenciário, cumprimento de penas e o tratamento, né, nos nossos presídios, nas nossas cadeias, eu repito mais uma vez, com prazer, satisfação e honra, a gente recebe o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Dr. Márcio Dorineu. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Parabéns pelo cargo, né? E agora é trabalho. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Já de antemão quero desejar um excelente dia para os nossos telespectadores. Perfeito. Secretário, nós acabamos de ouvir aí os reclamos, os apelos dos agentes penitenciários. O que é o secretário, ainda fresco, tinta fresca ainda na parede, pode dizer para esse pessoal? Eu tive a oportunidade e a honra de receber a visita do João e de outros representantes da categoria e temos o orgulho de poder, a partir de um convite formulado pelo nosso governador Pedro Tax, de estar à frente de uma pasta extremamente essencial, fundamental, importante para a sociedade mato-grossense e para a sociedade brasileira. E desde já eu quero deixar bem claro, Edivaldo, telespectadores, que é um propósito do governo Pedro Tax formar uma relação construtiva com toda a categoria, com todos os servidores públicos e não poderia ser diferente com os nossos valorosos servidores do SISPEN, do Sistema Penitenciário. São homens e mulheres corajosos, verdadeiros heróis que enfrentam adversidades, dificuldades num sistema que não é realidade só local, realidade só mato-grossense, mas é uma realidade brasileira de dificuldades, de enfrentamentos, de riscos. E nós já estamos e iniciamos a construção desse relacionamento de forma bem dialogada, de forma bem transparente, séria, e tenho dito a eles que todos haveremos de crescer juntos. O fortalecimento do sistema passa pela valorização dos nossos servidores, com melhores estruturas, com uma melhor política remuneratória
E isso está já sendo tratado inicialmente através de um diálogo construtivo como uma política de Estado. Uma política que não é fruto de um programa pura e simplesmente de governo, é uma política de Estado, em que, na verdade, o Estado tem na pessoa do servidor público como um instrumento, o companheiro, o combatente de primeira hora para que nós tenhamos assegurada a prestação de um serviço de qualidade à população que tanto precisa. Então, eu posso afiançar que nós já estamos tomando o pé da situação, existe um planejamento já em andamento dentro do contrato de acordo de gestão, que passa também pela estruturação e valorização da carreira sob todos os aspectos, incluindo a própria segurança da carreira. Então, essas ponderações trazidas são extremamente pertinentes e é assim que nós vamos conduzir a pasta. O senhor fala em ponderação, o sistema, o porta-voz do sistema, né, também pondera uma série de coisas. O senhor disse que estão elencadas as solicitações e que podem ser viabilizadas. Mas em quanto tempo? Porque o pessoal esperou tanto, doutor, secretário, que a grande realidade, tivemos com o doutor Maurzak aqui, e eu vou repetir, infelizmente, é uma pena a gente falar isso, a nossa Assembleia Legislativa, nesses últimos 12 anos, ela ficou de cócoras para o Executivo, não cumpriu com o seu papel, e o setor de segurança foi o que mais sentiu, porque a população está sentindo agora o descaso desses 12 anos. Mas quem trabalha não tem absolutamente nada com isso, porque a inflação pega o bacana, mas pega o pequeno, mais o pequeno, Sem pega dúvida. mais o trabalhador. Sem dúvida. Como é que eles vão fazer nessas reivindicações de melhoria salarial, melhoria de trabalho? O senhor já estou aí, que tem um elenco de coisas para resolver. Mas em quanto tempo? Esse é o clamor deles, né? Sem dúvida. Como política de Estado, que não sofre nenhum tipo e não pode sofrer nenhum tipo de solução de continuidade, nós temos que avançar e isso é verticalizado com uma política nacional e, por que não dizer, internacional para a valorização do sistema. Nós temos avanços significativos já experimentados na estrutura da justiça e, por que não dizer, do sistema de segurança também no estado de Mato Grosso. Hoje nós temos o sistema todo controlado, né, fiscalizado pelos agentes, pelos nossos servidores, porque até bem pouco tempo atrás nós tínhamos os policiais militares numa atuação, entre aspas, de desvio de função, mas em razão de uma necessidade, dada a ausência de uma política de estruturação, nós tínhamos policiais militares administrando a segurança do nosso sistema, né? E hoje nós temos servidores de um sistema estruturado através de um arcabouço legislativo, algo iniciado na recente história política administrativa do Estado de Mato Grosso. Nós temos a SEJUD, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, estruturada, criada a partir de 2010, ou seja, uma secretaria nova, com desafios enormes. Mas eu volto a dizer que dentro de uma programação que nós estamos planejando, já está sendo possível visualizar vários avanços, notadamente, por exemplo, reforço de efetivo e uma melhor distribuição do quantitativo de agentes que já possuímos para a garantia da segurança de todos e principalmente de todo o sistema. A atuação integrada com o sistema de segurança, a inteligência, nós tivemos agora recentemente apresentada aí a matéria acerca dos incêndios de ônibus e nós já temos uma atuação de inteligência integrada, atuando, reunida, para enfrentar situações como essa, que temos a certeza, como você adiantou, temos a certeza não, temos, digamos, a probabilidade altíssima que não tenha relação nenhuma com o nosso sistema penitenciário, que seja fruto de um oportunismo de pessoas desavisadas, de pessoas que querem aproveitar a política do caos para se beneficiar. Mas, independentemente disso, queremos deixar a população tranquila que os setores de segurança e justiça estão em atuação permanente, com atuação preventiva, de inteligência e também repressiva, contando com a contribuição valorosa desses servidores. Eu posso dizer com tranquilidade, Edivaldo, porque eu sou um defensor público de carreira. Lógico. Estou afastado das minhas funções de conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão Nacional de Direitos Humanos e sou um advogado, um defensor público criminalista e tenho atividade acadêmica na área do direito penal e do processo penal. Conheço bem a realidade do nosso sistema penitenciário nacional e também do sistema penitenciário de outros países. Então, o desafio é muito grande, mas a vontade de integrar, inclusive os nossos queridos
servidores, numa proposta de transformar, no estado de transformação que o governador Pedro Táxi tem afirmado, transformar também essa realidade desse sistema com uma perspectiva que assegure para a população de todo o estado de Mato Grosso, por que não dizer para a população brasileira, ciência. Já temos esses resultados a apresentar. Hoje nós temos aí uma redução da população carcerária que até... Vamos falar sobre o sistema penitenciário? Pois não. No próximo bloco? Pois não. Isso é um assunto que me apaixona muito. Realmente me apaixona e me preocupa muito, porque eu vejo no Reeducando um ser humano que pode ser recuperado e pode ser trazido de volta para a sociedade como gente. Perfeito. E às vezes o telespectador não entende isso. Eu recebi um telefonema do telespectador um dia, você quer que coloque a geladeira e ar-condicionado na cela? Não é isso. Eu nunca disse isso e nem quero isso, porque eu não tenho. Perfeito. Eu não tenho. Como é que eu posso querer para quem está apenado uma coisa tão diferente que a população não tem? Mas que pelo menos ele tenha um tratamento digno para poder ter condições de se recuperar. Porque até são discriminados, os menores, se bem que a gente pode discutir de forma bem mais abrangente, e não seria num programa de 1 hora e nesse pouco tempo que a gente está aqui para discutir um assunto tão importante para a sociedade. Bom, o que pode ser feito? O senhor que está no Conselho Federal, está licenciado do Conselho Federal, o que é que pode ser feito? E o Brasil está discutindo esse assunto. Perfeito, perfeito. É interessante, Edivaldo, esclarecer a população, de uma forma geral, que a visão que se tem estigmatizante, preconceituosa, excludente em relação à política de criança e adolescente é uma construção equivocada que nós precisamos enfrentar como política de Estado também. O que eu quero dizer com isso? Porque quando o Brasil formulou a legislação chamada Estatuto da Criança e Adolescente, foi uma obrigação internacional. Nós temos normas internacionais pactuadas, convenções e tratados de direitos humanos que contemplam esses deveres aos chamados países, que são estados nacionais. Nós integramos uma sociedade internacional de estados, de países. Depois das 2 grandes guerras, houve uma mobilização da comunidade internacional para a estruturação do que hoje nós conhecemos como Organização das Nações Unidas. E essa Organização das Nações Unidas, ela dita as diretrizes que vinculam os países. Essas normatizações internacionais são incorporadas e consagradas nas constituições, nas cartas magnas dos países, as leis maiores que fundamentam. E o Estatuto, ao surgir, ele afirma isso que é uma política internacional de proteção integral, de defesa integral dos direitos da criança e do adolescente. Acontece que, infelizmente, nós só descobrimos a existência do Estatuto quando se fala após a prática de um ato infracional por parte do adolescente, que é o correspondente a um crime, né? Que o imputável pratica crime, o adolescente infrator pratica ato infracional, que é aquele adolescente entre os 12 e os 18 anos. Só que nós nos esquecemos, e é bom chamar a responsabilidade, porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que é obrigação da família, do Estado e da sociedade formar políticas, construir políticas em conjunto e proteger crianças e adolescentes. E nos esquecemos de que o Estatuto ele prevê políticas públicas que devem ser fiscalizadas, asseguradas, cobradas, implementadas. Aí veja a realidade nacional dos, por exemplo, conselhos tutelares. Quando nós não temos estrutura para acompanhamento dessas famílias, dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que correm o risco do conflito com a lei, a questão da disseminação das drogas, que é a ausência de políticas públicas, a questão da cooptação da mão de obra do adolescente por parte de imputáveis associados a organizações criminosas, que isso aí entra o braço forte da autoridade estatal para combater veementemente e evitar. Então, nós estamos com esse propósito. Nós conhecemos a realidade, inclusive as reflexões trazidas pelo sindicato, pelos servidores, são extremamente pertinentes e relevantes. Lá estivemos, entre as primeiras semanas de trabalho, fazendo a visita dentro do complexo do Centro Socioeducativo da capital. Nos deparamos com essa realidade extremamente degradante, estigmatizante, mas também conclamamos todos a somarem esforços, esses valorosos servidores e a sociedade. Já estamos em tratativas, em acordos e em atos concretos para viabilizar melhorias. Dentre elas, a viabilização da semi-liberdade, da condição de semi-liberdade, que vai propiciar que esses adolescentes tenham a oportunidade de serem reinseridos. O fomento da melhoria da estrutura física,
daquelas condições que ali enxergamos, e não é só aqui na capital, essa realidade infelizmente permeia o interior. Mas não podemos também deixar que essas imagens ou essas situações que são extremamente preocupantes, elas sejam a marca ou o sinônimo, o símbolo da política em relação a adolescentes e a criança e adolescente. Nós temos experiências muito boas que já vinham sendo feitas com o comprometimento, a dedicação, a identificação com a causa por parte de servidores e de setores da sociedade civil. E nesse momento nós já estamos conclamando a sociedade civil, a classe empresarial, os próprios servidores a nos ajudarem na formulação dessas políticas, porque as transformações já começaram a ocorrer. Demos as determinações para o nosso secretário adjunto de Justiça, que já estão sendo cumpridas no sentido de assegurar com a abertura do orçamento, e o governador Pedro Táxi demonstrou a sensibilidade de colocar a SEJUD, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, juntamente com a segurança, de uma forma integrada, dentre as prioridades da sua gestão, e já haveremos de ter, com a abertura do orçamento, os investimentos iniciais necessários para minimizar os impactos negativos de tudo isso que o telespectador bem conhece. Eu tenho que terminar, estamos em cima da hora, agradecendo. Só dizendo o seguinte, né, que o ECA foi tema de discussões nesse estúdio aqui com meu companheiro saudoso, meu irmão Cláudio Roberto. O ECA é uma peça literária. Se as partes se encontrarem, se juntarem, né? Mas, infelizmente, o governo é o principal elo de ligação e aquele que não cumpre com absolutamente nada. Sem dúvida. Então, estoura no Estatuto todos esses acontecimentos depois do ato infracional do menor. Que o ECA é culpado de tudo e tal. Mas o ECA tem uma série de exigências que, se o senhor pegar a Carta da ONU de 48, Perfeito. que ela é praticamente toda individualizada, e a gente vinha, né, até Auschwitz, que se é comemoração, né, chorou 70 anos nessa semana, está chorando ainda 70 anos, que essa Carta da ONU ela foi feita realmente num momento em que a humanidade estava estarrecida, acabada, combalida e se recuperando. Então, realmente, o ECA, eu toda a vida disse, leiam, por favor, o ECA para você poder chegar à sua conclusão. Não ouça que esses marginaizinhos, vamos assim dizer, estigmatizando, né, que esses adolescentes que estão presos sejam filhos do ECA. São filhos dessa nossa sociedade, são filhos desse mesmo governo e que não tiveram atenção. Perfeito. Secretário, só desejamos ao senhor, está aqui meu seu xará, Márcio Moreira, desejamos ao senhor sucesso. Muito obrigado. A sociedade torce muito para isso. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e deixo aqui a mensagem para aqueles que enxergam na vida as dificuldades como aquilo que há de mais importante, podem imaginar que estejamos diante de uma bucha, né? Não tem, mas... Mas eu vejo, e como sou otimista e sou, até por convicção religiosa e acadêmica, uma pessoa esperançosa, eu vejo como uma oportunidade de contribuir. E é com esse propósito, já chamando a responsabilidade, mas principalmente a ajuda, contando com a colaboração da nossa querida imprensa e de toda a sociedade, eu tenho certeza que alçaremos conquistas, vitórias para toda a população. Muito obrigado pela vinda aqui.